Olá pessoal, Gevandro Barros aqui direto do IOPEX. Nesse vídeo eu gostaria de dar continuidade à nossa série sobre mentoria e eu vou falar para vocês especificamente algumas diferenças entre mentoria e consultoria. Então me acompanhe até o final desse vídeo que ele pode ser muito interessante aí para você. Bom, a primeira diferença básica aí entre mentoria e consultoria é que a mentoria pode ser realizada em qualquer local, né? Se você tem aí, como eu disse no vídeo passado, uma mentoria realizada na empresa, você pode fazer com que o mentor vá até a empresa, se ele não for um mentor já da própria empresa, então usando o mentor da própria empresa ou um mentor externo na empresa, ela pode sim ser realizada na própria empresa, com focos diferentes, focos em aumento de performance, foco em aumentar a rede de contatos, em introduzir um novo profissional numa outra área ou de melhorar a performance de algum profissional numa área específica. Então, independente do tema, você pode sim realizar uma mentoria dentro de alguma empresa. E se for uma mentoria externa, né, para algum profissional, ela também pode ser realizada fora, como eu já disse também no vídeo anterior. Ela pode ser realizada num café, ela pode ser realizada no escritório do próprio mentor, que é o meu caso, é o caso que eu mais utilizo aqui no IOPEX, de que os meus mentorados venham até o escritório, até para sair aí do ambiente de trabalho deles, do dia a dia de trabalho deles, e venham até mim para fazer as mentorias e para a gente discutir. No meu escritório eu tenho todos os mecanismos, né, câmera, quadros, flip chart, tudo aquilo que a gente precisa para desenvolver aquilo que o mentorado necessita e aquilo que a gente acordou como objetivo e meta aí para o período de mentoria dele. E a mentoria também pode ser realizada num local neutro, né? Um hotel, um café, desde que se tenha aí uma estrutura mínima necessária para que aquele local satisfaça as necessidades dos objetivos aí que está se pretendendo atingir. Já a consultoria, quase que 99% das vezes é realizada no cliente, né? Única e exclusivamente. Por quê? O consultor ele precisa entender os processos ou entender sobre as pessoas, entender aquilo que a empresa ou a pessoa está fazendo, né? Geralmente as consultorias são realizadas aí para empresas, então na maioria das vezes o consultor que vai até a empresa para realizar a consultoria, né? Fazer desde o diagnóstico, as implementações, as avaliações de resultado e ver esse passo a passo do estado atual para o estado futuro, né? Para que haja aí um plano de ação para se levar desse estado atual para o futuro com os resultados que está se pretendendo atingir. Então as diferenças, essa primeira diferença básica aí é o local onde a mentoria e a consultoria acaba acontecendo, né? Mentoria em qualquer local, seja empresa, hotel, o próprio escritório do mentorado, e a consultoria geralmente no cliente. A segunda diferença básica que eu gostaria de citar então entre mentoria e consultoria é o formato da aquisição do conhecimento. Na mentoria, o mentor passa esse conhecimento, independente se for através de um treinamento, através de uma explicação, ou através de uma própria conversa, uma sessão mais simples ou preenchimento de um checklist, independente da ferramenta que é utilizada, o mentorado adquire esse conhecimento e o mentorado é o responsável tanto por adquirir o conhecimento e implementar no seu dia a dia. O mentor não vai estar do lado dele muitas vezes para passar esse conhecimento e conduzir ele nessa implementação. Diferentemente da consultoria, onde o consultor está full time com ele, né, para conduzi-lo no processo de implementação. Então ele realiza o diagnóstico, envolve o cliente, né, e aí na consultoria o consultor muitas vezes até implementa em conjunto, né, como se fosse aí dar a mão para aquele cara que ele está aí conduzindo ou para a equipe do projeto, até que eles consigam fazer sozinho e até que o consultor saia do processo e o processo ande aí por si só. Isso é diferente na mentoria, né? Na mentoria, o conhecimento é adquirido pelo mentorado ou pelos mentorados e eles são responsáveis por aplicar isso na prática. É uma maneira muito mais simples, até por isso que as mentorias geralmente, né, pelo tamanho, pelo período de envolvimento, pelo formato de investimento aí, são mais baratas do que as consultorias. Por quê? O mentor ele passa esse conhecimento em momentos específicos, né? O timing, o período da passagem de conhecimento é menor. Já na consultoria, o consultor tem que ficar ali vários dias
fazer um projeto, fazer um diagnóstico, acompanhar, às vezes implementar em conjunto, às vezes ser também um responsável pela própria implementação, pela avaliação dos resultados, pela apresentação dos resultados. Então a consultoria se distingue, né, dessa aquisição do conhecimento da mentoria nesse sentido. A terceira diferença que eu gostaria de citar é o formato do contato entre as partes envolvidas, né? Na mentoria, geralmente, existe aí um período, né, do processo de mentoria e não necessariamente após esse período, após o término desse período, encerra-se o contato entre o mentor e o mentorado. Por quê? Porque muitas vezes eles se tornam amigos, muitas vezes o contato permanece para que haja aí um envolvimento. Eu tenho um mentorado aí meu que passou pelo processo, a gente criou até uma amizade, a gente se ajuda, a gente troca ideias, troca o telefone, marca de tomar uma cerveja, ou seja, esse contato é muito mais próximo, porque o mecanismo do processo de mentoria também aproxima as pessoas muito mais, né? Faz com que a gente troque aí algumas figurinhas, envolva assuntos pessoais, envolva assuntos empresariais, de crescimento. Então, esse é um processo muito mais próximo. Já na consultoria, terminou o processo da consultoria, ou seja, o período daquele projeto ou daquele envolvimento do consultor na empresa. Na maioria das vezes, quando não se tem um prosseguimento do projeto, o contato do consultor com a empresa, cliente ou com as pessoas, geralmente, né, quase que na maioria das vezes, se encerra ali, a não ser que a empresa opte em contratar novamente o consultor. O contato entre o consultor e a empresa ou as pessoas daquele projeto até fica, né, muitas vezes, mas esse laço empresarial, como ele é também maior e mais distante, não se trata assim na consultoria de temas pessoais, o envolvimento entre as pessoas não é tão grande porque tem um cunho muito maior empresarial do que pessoal, então esse contato se encerra ao término do projeto. Então essa terceira diferença aí entre mentoria e consultoria também é muito importante porque envolve o contato entre duas partes, né? Na mentoria muitas vezes não se encerra e na consultoria, na maioria das vezes, o contato se encerra. A quarta diferença que eu gostaria de citar é sobre a abordagem. Na mentoria, muitas vezes, você lança mão, né, de workshops, de sessões apenas de conversa, de treinamentos, pode até convidar pessoas ou terceiros para participar da mentoria para torná-la ainda mais rica, dependendo do tema onde você vai tratar. Você pode envolver grupos de pessoas para fazer discussões e tirar dessa discussão elementos que vão respaldar aquele objetivo que está se pretendendo atingir. Ou seja, você pode moldar a sua mentoria. Eu tenho o meu processo mais ou menos padronizado, dependendo daquele objetivo que eu vou atingir, mas eu lanço mão de outros mecanismos e aí tem N ferramentas e N metodologias que a gente pode utilizar para atingir o objetivo que o mentorado deseja. Já na consultoria é um pouquinho diferente, né? Muitos consultores já possuem uma abordagem mais ou menos padronizada, né? Que tem aí uma fase da venda, do diagnóstico, das avaliações e da apresentação do diagnóstico, e aí se tem a fase de implementação, depois a avaliação dos resultados, a apresentação e o término do projeto. Então existe uma abordagem um pouquinho mais técnica. Não que a consultoria não possa lançar mão em alguns momentos de ferramentas distintas. Obviamente, dependendo do problema, claro, tem-se sim uma flexibilidade para se encontrar a melhor metodologia, a melhor ferramenta para aquele problema, mas na mentoria, acredito eu, a mentoria te dá uma maior flexibilidade porque você vai estar lidando com assuntos diversos ali, né? Embora um objetivo seja específico, mas você tem muito mais flexibilidade de tratar um assunto passando por elementos, utilizando metodologias e ferramentas, isso de uma maneira muito mais flexível do que na consultoria, que você trabalha com aspectos muito mais técnicos, né? Geralmente, ou se for uma consultoria principalmente empresarial, seja no hospital ou numa empresa, numa indústria ou num serviço, você vai ter uma abordagem muito mais padronizada para se atingir aquele objetivo, porque você também tem prazos para cumprir. Então você tem que ter um nível de produtividade como consultor e aí saber exatamente as ferramentas e as metodologias que você vai usar em cada um dos momentos. E a quinta e última diferença que eu gostaria de citar entre mentoria e consultoria é o formato de atuação. Na consultoria, geralmente, ela é feita quase que 99% das vezes de cunho profissional, ou seja, ela é formal, tem-se fases a se cumprir, coisas a se implementar, resultados a serem atingidos, encerra-se o projeto, contrata-se o consultor ou não depois disso e tem esse ciclo que geralmente
é 100% formal e profissional. Já a mentoria tem essa diferença, né? Você pode levar para o lado pessoal de uma maneira muito mais tranquila, porque você vai estar lidando também com pessoas, né? Por mais que ela tenha aí um cunho profissional, é uma pessoa que está ali por trás, então você vai ter que tratar outros assuntos, inclusive para poder aconselhar aquela pessoa a atingir os objetivos. E como é uma pessoa que está ali por trás, ela tem dificuldades, ela tem crenças, ela tem valores, ela foi criada de uma certa forma, ela passou dificuldades em momentos da vida ou não. Então tudo isso vai fazer uma diferença muito grande durante esse processo de mentoria e deve ser explorado pelo mentor em prol, né, positivamente, para que o objetivo da mentoria seja atingido. Então, navega-se um pouquinho aí entre a parte pessoal e profissional com muito mais facilidade do que na consultoria, né, que é muitas vezes, ou na maioria das vezes, 100% formal. Então, essa quinta diferença dá ao mentor a possibilidade de se trabalhar outros aspectos, inclusive pessoais, inclusive de uma maneira mais informal do que apenas na consultoria, que é quase que 100% das vezes formal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Quem quiser saber mais sobre o processo de mentoria, como ele acontece, quais são as diferenças, todos esses detalhes, basta você baixar aqui nesse link abaixo desse vídeo o meu e-book 100% gratuito. Nele eu inclusive falo como é que eu realizo as minhas mentorias, quais os principais temas que eu abordo e tudo aquilo que você precisa conhecer sobre esse tema. Se você quiser saber mais sobre o IOPEX, sobre as minhas mentorias e cursos, basta você acessar www.iopexbrasil.org. Curta a gente aí também nas nossas redes sociais e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, mande sua sugestão ou seu comentário para os nossos vídeos, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.